Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui então à nossa série sobre Money Management do Day Trade e dando continuidade ao primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo nós falamos sobre duas técnicas das mais tradicionais no Money Management, duas técnicas de progressão negativa, o Martingale e o D'Alembert. Se você não viu, recomendo que veja antes de ver esse aqui. E hoje vamos falar sobre uma técnica que eu desenvolvi, que eu acho que é bastante adequada ao tipo de day trade que nós estamos acostumados a fazer. E ela é uma técnica híbrida, que ela pega um pouco do Martingale, um pouco do D'Alembert, o que eles têm de melhor, para tentar minimizar os pontos negativos de cada uma delas, né? Então, vamos falar sobre ela, eu vou explicar passo a passo aqui, acho que vai ficar claro o que eu quero dizer com essa abordagem híbrida. Então, para começar, vamos lembrar aqui, deixa eu passar para o próximo slide. Vamos lembrar aqui quais são os prós e contras dessas duas técnicas que nós vimos até hoje, né? Então, vamos falar aqui, na primeira coluna, estamos falando sobre quando a gente está fazendo um day trade tradicional, com uma mão fixa, uma quantidade fixa de contratos. Na segunda coluna, quando a gente está fazendo um Martingale. E na terceira coluna, quando a gente está fazendo o D'Alembert, né? Então, aí deixa muito claro já que o tamanho do trade, quando a gente está com a mão fixa, é fixo. Quando a gente está fazendo Martingale, o tamanho do trade é uma progressão geométrica, que a gente vai 1, 2, 4, 8 e assim por diante. E quando a gente está fazendo D'Alembert, o tamanho do trade é uma progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Claro que estamos sempre falando de uma sequência de losses aí, né? Uma sequência de stops. Como que acontece uma recuperação de uma sequência de losses ou de uma sequência de stops em cada uma dessas técnicas, né? Com uma mão fixa, é claro, né? Se você tem uma sequência de loss, você precisa de uma sequência equivalente de gains para você zerar. E só depois você vai começar a ter lucro. Quando você está fazendo um Martingale, daí o negócio é bem interessante. Como você está fazendo 1, 2, 4, 8, 16, basta um gain que você recupera toda aquela sequência de losses que você teve e ainda sai no positivo. O D'Alembert, quando você está no comecinho da progressão, o D'Alembert é parecido com o Martingale. Então, normalmente, quando você está depois de dois, às vezes até três losses, basta um gain para você recuperar aquela sequência. Isso vai depender um pouco também de como foram seus stops, né? Mas conforme você vai tendo mais losses, você vai precisar de mais do que um gain para recuperá-los. Não vai ser a mesma quantidade, igual na mão fixa, mas também não vai ser apenas um como no Martingale. Falando agora sobre qual é o índice de acertos que a gente precisa ter em cada uma dessas técnicas para ser positivo no longo prazo, né? Então, com uma mão fixa é muito claro. Se você está com um gain e um stop igual, por exemplo, 500 pontos de gain e 500 pontos de stop, necessariamente você vai ter que ter um índice de acertos maior que 50% para que você, no longo prazo, seja positivo. No Martingale já não é assim. Você pode ter um índice de acertos menor de 50%, desde que você tenha um cacife, um caixa grande. Porque sempre depois de um gain, você vai recuperar todos os losses anteriores. Mas é óbvio que se tiver uma sequência de losses muito grande, 4, 5, 6 seguidos, o tamanho da sua mão vai ficar muito grande e você não vai conseguir ter cacife para isso, né? E talvez até a corretora não deixe você operar desse tamanho. Então esse é o grande risco do Martingale. E o D'Alembert, pela sua própria característica também, ele no longo prazo ele precisa que você tenha mais que 50%. Ele recupera as perdas mais rápido, mas ainda pensando no longo prazo, ele precisa de mais do que 50% de acertos, né? Falando dos drawdowns, né? Então, deixa eu tirar meu cabeção aqui. Como funciona o crescimento dos drawdowns em uma sequência de losses, né? Quando você está numa mão fixa, o drawdown, que é o quanto que você está negativo na sua conta, vai caindo devagarinho. Já no Martingale, como você está aumentando o tamanho da sua mão, o drawdown diminui, cai de uma maneira exponencialmente, né? Assim, o gráfico vai lá para baixo. E o D'Alembert é um mix dos dois, né? Ele é mais rápido do que na mão fixa, que o drawdown vai crescendo, mas não chega a ser exponencial. Então, ele é por isso que ele é uma técnica bastante interessante para o nosso day trade. Agora vamos colocar mais uma coluna aí,
que é onde eu vou explicar sobre a minha abordagem híbrida. Como que funciona a minha abordagem híbrida? É uma mistura do Martingale e do D'Alembert. Ela começa com o Martingale, enquanto ainda está com uma mão pequena, até um limite pré-definido. Então ela vai seguir uma progressão geométrica até um limite que a gente definir. Se você ficar confortável com 3 níveis, com 4 níveis, com 5 níveis, daí é uma decisão sua. E depois que ele chega nesse limite, que a gente chama do limite estabelecido por Martingale, ele passa a usar o D'Alembert. Então ele vai numa progressão geométrica. Se ele não recuperou nessa progressão geométrica, daí ele começa uma progressão aritmética. Por que eu acho que isso traz o melhor dos dois mundos? Né? Então, para começar, vamos falar sobre a recuperação da sequência de losses. Se você está dentro daquele limite estabelecido, em que ele ainda está na progressão geométrica, basta um gain para você recuperar o limite de losses. Depois, se você passar desse limite estabelecido, pode precisar de mais do que um gain, igual o D'Alembert. Né? Então, ele não chega a precisar de mais do que o D'Alembert, mas quando ele está no começo da progressão, ele precisa de menos. Por isso que ele é legal. Qual entre os acertos que a gente precisa ter para ser positivo no longo prazo? Aí é uma outra coisa legal também. Dependendo da sua sequência de losses e de gain, você consegue ficar no positivo, e é frequente que você fique no positivo usando essa metodologia híbrida, mesmo que o seu índice de acerto seja menor do que 50%. Porque você vai estar recuperando, às vezes, 2 ou 3 losses com um só gain, se você está no começo da progressão, e isso significa que você está com um índice de acertos menor do que 50% e ainda está no positivo. E sobre o crescimento dos drawdowns, em uma sequência de losses, ele vai ser exponencial só no comecinho, então você vai ter um drawdown exponencial no comecinho, até aquele limite que você estabelece, e depois ele é igual ao do D'Alembert. Tá? Então, essa é a metodologia híbrida. Acho que vai ficar mais claro, obviamente, fazendo um exemplo. Tá? Eu tive que cortar aqui, pessoal, porque o meu celular começou a falar sozinho. Eu acho que a Siri achou que eu estava falando com ela. Então, como eu estava falando, vai ser mais claro fazendo um exemplo. Né? Então, eu fiz um exemplo aqui de uma sequência de trades, de 14 trades. Uma sequência extrema, tá? Então, começando com 4 loss, depois um gain, depois mais 2 loss, depois 2 gain, mais 2 loss, um gain, um loss, um gain. Tá? Por que eu digo que é uma sequência extrema? Porque é uma sequência em que a gente tem um índice de acerto de só 36%. A gente teve na sequência 5 gains e 9 losses. E nós estamos falando de trades em que a gente está buscando 500 pontos de gain e 500 pontos de stop. Então, alguns desses trades são de 500 pontos, mas em alguns a gente tem stops parciais, porque a gente já pegou aí um trailing stop. E em alguns a gente tem um gain parcial também, porque a gente já protegeu o nosso gain. Então, ou é de 500 ou é de 300, é uma mistura aí de gains e stops de 500 ou de 300 pontos, tá? Mas o índice de acerto só de 36%. Obviamente, se a gente tivesse com a mão fixa, no total, eu nem falei antes de passar aqui para a próxima coluna, mas no total a gente estava com 1.400 pontos negativo. Então, como a gente está falando do mini índice em que cada 5 pontos é R$1, se a gente estivesse jogando com mão fixa, com um contrato, a gente ia ter terminado essa sequência de trades com R$280 negativo. Agora vamos ver o que aconteceria se a gente estivesse fazendo o Martingale. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma das linhas, mas vamos olhar aqui o volume, tá? Então, como a gente teve uma sequência de loss, a gente começou com um contrato, depois foi para 2 contratos, depois foi para 4 contratos, depois foi para 8 contratos, depois foi para 12 contratos. Ué, Rogério, por que não para 16? Porque o quarto loss ele foi parcial. O quarto loss ele foi só de 300 pontos, então, como a gente está sempre buscando um gain que vai recuperar todos os losses anteriores, para isso que a gente tem aí o conceito do tamanho da sessão, a nossa sessão estava R$1.100 negativo, então basta um gain com 12 para a gente ganhar R$1.200 e
nossa sessão passar a estar R$ 100 no positivo e zerar a sessão. Daí, como a gente zerou a sessão, a gente voltou para 1, depois para 2, depois para 4, depois teve 2 gains positivos, 1 e 1, depois novamente 2 loss, 2 e 4, e assim por diante. Então aqui você tem todo o detalhe de cada um dos trades, com a quantidade de contratos que a gente operou em cada um, o resultado com essa quantidade de contratos e qual teria sido o nosso resultado no final. No final, se a gente estivesse fazendo martingale, a gente teria terminado com R$ 500 positivo nessa sequência de 14 trades. Agora eu queria chamar a atenção para esses dois campos aqui, tá? Para essas duas informações. Sim, nós chegamos a R$ 500 positivo, mas olha a que custo, né? Nós chegamos a colocar em risco 12 contratos, e se a gente tivesse um loss, mais um loss, 5 loss seguidos, que não é nada impossível de acontecer, a gente teria aqui para 24 contratos, e a gente chegou a ter um drawdown de R$ 1.100. Então, essa é característica explosiva do martingale. Agora, vamos ver o que aconteceria se a gente tivesse feito D'Alembert nesse exemplo. Não. D'Alembert vai indo de 1 em 1. Né? Então, a gente teve 4 loss seguidos. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. Depois, teve um gain, voltou para o 4. Teve mais 2 loss, 5, 6. Teve um gain, voltou para o 5, outro gain, voltou para o 4. E assim por diante. Fácil de entender como funciona o D'Alembert. E aqui o resultado para essa mesma sequência de trades com cada um desses volumes. Né? Então, menos 100, menos 120, menos 300 e assim por diante. E olha que interessante. Fazendo D'Alembert, a gente teria chegado ao final dessa sequência de trades ainda no negativo. Bastaria mais um gain para a gente ficar no positivo, mas a gente ainda estava R$ 100 negativo. No próximo gain, provavelmente a gente estaria fazendo com 5 e a gente iria bem para o positivo se a gente tivesse mais um gain para frente, mas não é o exemplo que a gente fez. Tá? E de novo aqui chamando atenção para o nosso maior trade. Né? Nós chegamos a operar com 6 contratos por 3 vezes. O nosso drawdown, eu não coloquei o tamanho da sessão, mas é essa primeira sequência aí de 4 losses, depois um gain, depois 2 losses, nos deu um drawdown também alto, um drawdown de R$ 960. Então, sim, nós ficamos perto do 0 a 0, tivemos um drawdown bastante grande, mas se a gente continuasse, provavelmente a gente viraria para o positivo. Tá? Ainda mais se a gente voltasse a ter um índice de acertos próximo de 50%. Agora vamos ver aí na abordagem híbrida, né, como funcionaria na abordagem híbrida. Vamos lá. Aqui eu estou fazendo um híbrido com um máximo de 6. O que eu quero dizer com isso? Lembra que o híbrido começava como martingale e depois ia para o D'Alembert. Quando estou dizendo que é o máximo de 6, eu estou dizendo que eu quero ir numa progressão geométrica até chegar nos 6 contratos. Depois disso, eu vou na progressão aritmética como o D'Alembert. Outro modo de pensar isso é da seguinte maneira. A cada trade, eu vou ver quantos contratos eu preciso para que, com um gain, eu já recupere todos os losses anteriores. Se esse valor for menor ou igual a 6, é esse o valor que eu vou jogar. Se esse valor for maior que 6, daí eu vou subindo de 1 a 1. Então é basicamente isso, tá? Que é o híbrido com máximo de 6. Então como é que vai funcionar aqui? Ó? Nessa sequência de 4 losses que nós começamos, começou com uma progressão geométrica. 1, 2, 4. O próximo trade precisaria de 8. Tá? Mas eu falei que o máximo era 6. Então, ao invés de fazer o próximo trade com 8, eu vou fazer o próximo trade com 6. Teve um loss novamente. A minha sessão agora está em R$ 980 negativo. O que significa que o meu próximo trade precisaria ser de 11. Mas eu não quero mais do que 6. Então, eu vou subir 1. Eu passei agora a ter uma progressão aritmética. Como eu fiz o último trade com 6, agora eu vou fazer um trade com 7.
Teve um gain nesse trade, o trade número 5. Teve um gain, eu estava jogando com 7, portanto teve um resultado de R$ 700. E a minha sessão agora está R$ 280 negativo. Estando R$ 280 negativo, quanto que eu preciso para que se eu tiver um gain, eu vá matar todos os meus losses anteriores? Agora eu preciso de 4, porque com um gain de 4 eu vou ganhar R$ 400 e vou matar essa sessão de 280 negativo. Então, como 4 é menor que 6, eu vou jogar 4. Que é assim que funciona o híbrido. Sempre que eu puder, com menos do que 6, matar toda a minha sequência de losses, é isso que eu vou jogar. E assim por diante. Tá? Eu vou novamente passar de 6, eu vou para o 6, daí eu vou para 7, porque eu tive um outro loss, daí eu vou ter um gain, daí eu vou ter um outro gain, daí nesse segundo gain, que é o trade número 9, vai ser nesse trade número 9 que eu vou estar zerando a minha sessão. Eu vou conseguir um gain de 160, a minha sessão vai estar de 160, eu vou zerar e eu vou voltar para o 1. Então, percebe que é um mix do Martingale, em que quando você consegue mais do que R$ 100 na sessão, você volta para o 1, com o D'Alembert, que você, passando do 6, você vai aumentando e diminuindo o seu volume de contratos de 1 em 1. Vamos ver o total aí? O total, se a gente estivesse fazendo o híbrido, teria sido de R$ 280 negativo. Não é tão bom quanto o Martingale, mas olha aí. Ao invés da gente chegar nos 12 contratos, que foi o que nós chegamos no Martingale, nós chegamos nos 7 contratos. E se a gente tivesse mais um loss, que no Martingale a gente iria para 24, aqui a gente só iria para 8. Mais um loss, que no Martingale a gente iria para 48, aqui a gente só iria para 9. Então percebe que o risco é muito menor e você precisa ter um caixa muito menor também. E o nosso drawdown máximo também foi menor do que no Martingale. O nosso drawdown máximo foi grande ainda, porque todas essas técnicas de money management têm drawdown grande, por isso você tem que ter um cacife razoável para usá-las, mas foi menor, foi só de 1040. Tá? Legal, né? Agora eu queria chamar a atenção para um outro fato aqui que também faz com que a abordagem híbrida seja mais interessante que as outras duas, tá? Ou que o Martingale particularmente, né? Bom, aqui eu estou mostrando o quadro como um todo, sem escurecer o que a gente já tinha visto antes. Eu tinha escurecido antes para não ficar muito poluído. Mas isso que eu queria chamar a atenção agora para esse quadrinho aqui na frente, que é o volume médio que a gente operou com cada um dessas técnicas. Tá? Então, fazendo o Martingale, em média, a gente operou com 3,2 contratos. Fazendo o D'Alembert, olha que interessante, como a gente foi subindo e não chegou a descer, eventualmente a gente ia descer, se a gente tivesse com o índice de acerto maior do que 50%. Mas a gente foi subindo, então a gente operou com um volume médio muito maior. E, em média, a gente estava operando com 4,4 contratos, tendo começado com um só. E no híbrido, a nossa média foi de só 3,7 contratos. Por que isso é bom? Porque isso minimiza as taxas também. Então, mesmo sabendo que no D'Alembert eventualmente você ia virar positivo, você ia virar positivo, mas você ia pagar mais taxas, porque a gente paga a taxa por contrato, né, para B3. Tá? Então, esse aqui é o quadrinho explicando como que funciona a abordagem híbrida. Espero que tenha ficado claro. Agora, o mais legal é não pegar uma sequência falsa ou fake, como eu peguei aí, que foi uma sequência que eu usei apenas como exemplo, mas vamos pegar um exemplo do mundo real. E vamos pegar um exemplo que acabou de acontecer. A primeira quinzena do mês de agosto. Então, nós estamos exatamente no dia 15, eu estou gravando esse vídeo no dia 15, quero pegar o exemplo da primeira quinzena desse mês. Do robô High-Lover, usando a configuração padrão, do dia 1 ao dia 15 de agosto de 2023. Para quem está acompanhando o robô High-Lover, sabe que esse não está sendo um mês bom para a estratégia. Tá? Por enquanto está sendo o primeiro mês negativo, desde que nós começamos a operar o robô já há quase 6 meses. Pode ser que melhore até o final do mês, né? Estamos falando só de uma quinzena. Mas
até hoje nós estamos 380 pontos no negativo. Nós tivemos 14 gains, 14 loss e 21 break-evens nesses 15 primeiros dias do mês, o que dá uma taxa de acerto de só 50%. Se a gente estivesse fazendo um contrato por trade, a gente estaria negativo em R$ 76 nesse mês. Que é, ou seja, 380 dividido por 5. Né? Os 380 pontos, R$ 1 por 5 pontos, 380 dividido por 5, R$ 76. E a gente teria tido um drawdown de até agora de quase R$ 500. Né? Então um mês complicado realmente, mesmo operando com um contrato só. Fazendo martingale, a gente já estaria no positivo, estaria bem no positivo. A gente estaria com quase R$ 500 positivo, R$ 477, mas com um drawdown bastante grande, com um drawdown de mais de R$ 1.400, e a gente teria chegado a 16 contratos. Então a gente precisava ter um cacife razoável para estar operando com martingale nesse mês. Pensando que, se quando a gente chegou no 16 contratos tivesse mais um loss, a gente iria para 32. Olha que complicado, né? E não é nada difícil, né? Ou seja, a cada trade que a gente entra, a chance de ter um loss é de 50%. Né? Pensando que a gente está numa estratégia que tem um índice de acerto um pouquinho maior de 50%. Né? Na verdade, é maior que isso. Se a gente estivesse fazendo D'Alembert, a gente estaria no 0 a 0. Tá? O D'Alembert não chegou a recuperar os stops, ou os losses. Ele está um pouco negativo, R$ 8 negativo. No próximo gain já iria para positivo. Mas também teve um drawdown bastante alto. Teve um drawdown de R$ 1.300, um pouco mais de R$ 1.300. E o maior trade que nós chegamos no D'Alembert foi de 6 contratos. Agora, olha que interessante se a gente estivesse fazendo o híbrido, também com um máximo de 6 contratos. Tá? A gente estaria com um resultado bem positivo, não tão positivo quanto o martingale, mas bem próximo. R$ 422 versus os R$ 477 do martingale. Com um drawdown parecido, tá? Mas se a gente fosse para mais um loss, o drawdown de martingale já ia explodir, mas no híbrido não, tá? Não ia explodir. E o maior trade que nós chegamos foi só 7 contratos. Comparado com o D'Alembert foi 6, é praticamente a mesma coisa, foi só um contrato a mais. Se a gente tivesse mais um loss, iria para 8, enquanto que o martingale iria para 32. Então você vê como o híbrido ele gerencia muito melhor o risco. Né? Então ele traz o melhor do martingale, que é conseguir recuperar perdas rápido, quando a sequência de loss é pequena, e o melhor do D'Alembert, que é não subir a quantidade de trades e não aumentar o drawdown de maneira exponencial depois que passa o máximo de contratos que a gente definiu aí, que é um exemplo de 6. A gente poderia definir outro máximo 8, 10, 4, e daí cada um faz da maneira que achar melhor. Tá? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal, como que funciona a abordagem híbrida. E a boa notícia é que essa abordagem híbrida está agora implementada nos nossos robôs que têm disponibilidade de Money Management. Então, quem já utilizava o Money Management, quem utilizava Martingale ou D'Alembert, agora tem essa opção também de utilizar o híbrido. Legal, né? Então é isso aí. Boa noite para todos, ou se estiver vendo em outro horário do dia. Um bom dia, uma boa tarde e até a próxima.